O Sr. Silva perdeu sua esposa, com quem levou uma vida feliz por 12 anos. Em sua dor, ele busca consolo. Ele não encontra consolo na leitura de livros e disse que quer rasgá-los. Ele não tem a intenção de fazer perguntas. Ele simplesmente quer sentar-se aqui e obter tanto consolo quanto puder na presença do Maharishi. Dizem que a esposa é a metade do corpo. Então a sua morte é muito dolorosa. Essa dor, no entanto, se deve à sua perspectiva ser física. Ela desaparece se a perspectiva é a do ser. Os Upanishads dizem que a esposa é amada por causa do amor do ser. Se a esposa e os outros forem identificados com o ser, como então a dor surgirá? Entretanto, tais desastres abalam a mente dos filósofos também. Nós somos felizes no sono profundo, pois permanecemos como o puro ser. Nós somos exatamente os mesmos agora também. Em tal sono, não havia nem esposa, nem outros, nem mesmo eu. Agora eles se tornam visíveis e geram prazer ou dor. Porque o ser que era bem-aventurado no sono profundo não deveria manter a sua natureza bem-aventurada agora mesmo? A única obstrução a essa continuidade é a identificação errada do ser com o corpo. O Bhagavad Gita diz: o irreal não tem existência. O real nunca deixa de existir. A verdade sobre ambos foi percebida pelos videntes da essência das coisas. Diz também que o real é sempre real e o irreal é sempre irreal, e que o real não nasce nem morre, nem tendo existido deixará de existir. Não nascido, perpétuo, eterno e antigo. Ele não é morto quando o corpo é morto. Por conseguinte, não há nascimento nem morte. Acordar do sono é o nascimento, e o sono é a morte. A esposa ia com você quando você saía para o escritório ou em seu sono profundo? Ela estava longe de você. Você ficava satisfeito por causa de seu pensamento de que ela estava em algum lugar, mas agora você acha que ela não está. A diferença reside nos pensamentos diferentes. Essa é a causa da dor. A dor é por causa do pensamento da não existência da esposa. Tudo isso é a travessura da mente. O sujeito, ou seja, a mente, cria dor para si mesmo quando há prazer. Mas prazer e dor são criações mentais. Além disso, por que lamentar os mortos? Eles estão livres da escravidão. O luto é a corrente forjada pela mente para se ligar aos mortos. E se alguém estiver morto? E se alguém estiver arruinado? Morra você mesmo. Arruine-se você mesmo. Nesse sentido, não há dor após a morte. Mas o que significa esse tipo de morte? A aniquilação do ego, embora o corpo esteja vivo. Se o ego persiste, o homem tem medo da morte e lamenta a morte do outro. Ele não precisaria fazê-lo se ele os antecedesse com a morte de seu ego. A experiência de sono profundo ensina claramente que a felicidade consiste em estar sem o corpo. Os sábios também confirmam isso, falando de libertação depois de o corpo ser abandonado. Assim, o sábio está aguardando o abandono do corpo. Um trabalhador que, por causa do salário, carrega uma carga na cabeça, faz isso sem prazer. E finalmente se livra dela com alívio e alegria. Assim também é com o sábio, que carrega esse corpo, aguardando o tempo certo
e destinado para descartá-lo. Se agora você foi aliviado de metade da carga, ou seja, a esposa, você não deve ser grato e ser feliz por isso? No entanto, você não pode ficar assim por causa da sua perspectiva física. Mesmo os homens que deveriam saber mais e que conhecem o ensinamento sobre a libertação após a morte, glorificam a libertação junto com o corpo e a chamam de um poder misterioso de manter o corpo eternamente vivo. Não haverá dor se a perspectiva física for abandonada e se a pessoa existir como o ser. O luto não é sinal de amor verdadeiro. Ele revela o amor ao objeto, a sua forma apenas. Isso não é amor. O amor verdadeiro é demonstrado pela certeza de que o objeto do amor está no ser e que ele nunca pode se tornar inexistente. Todavia, isso é verdade, que a dor em tais ocasiões só podem ser atenuada pela associação com os sábios. O que é a iluminação espiritual? O conceito de eu é o ego. A iluminação do eu é a realização do ser real. Ele está sempre brilhando como ser no envoltório intelectual. Ele é conhecimento puro. O conhecimento relativo é apenas um conceito. A bem-aventurança do envoltório bem-aventurado também é um conceito. Só podemos dizer, eu dormi feliz, se houver experiência, por mais sutil que seja. A partir do intelecto, a pessoa fala do seu envoltório bem-aventurado. A felicidade do sono é só um conceito para a pessoa, para o intelecto. No entanto, o conceito de experiência é extremamente sutil no sono. A experiência não é possível sem o conhecimento simultâneo dela, isto é, o conhecimento é relativo. A natureza inerente do ser é bem-aventurança. Algum tipo de conhecimento tem de ser admitido mesmo na realização da bem-aventurança suprema. Ele pode ser considerado mais sutil que o mais sutil. A palavra vijnana, ou conhecimento claro, é usado tanto para denotar a realização do ser, quanto ao conhecimento dos objetos. O ser é sabedoria. Portanto, dizemos que o sábio autorrealizado conhece por meio de sua mente, mas sua mente é pura. Também dizemos que a mente agitada é impura e a mente plácida é pura. A própria mente pura é Brahman. Portanto, segue-se que Brahman não é diferente da mente do sábio. Os Upanishads dizem: o conhecedor de Brahman torna-se o ser de Brahman. Não é ridículo? Conhecê-lo e se tornar ele? São meras palavras. O sábio é Brahman. Isso é tudo. O funcionamento mental é necessário para comunicar sua experiência. Dizem que o sábio está contemplando o espaço ininterrupto. Dizem também que o Criador, Sukha e outros nunca se desviam dessa contemplação. Essa contemplação também é uma mera palavra. Como aquilo deve ser contemplado? A menos que esteja dividido em contemplador e coisa contemplada. Quando o indivíduo, como é possível a contemplação? Que função a infinitude pode ter? Por que devemos então falar da contemplação que se tornou ininterrupta, como sendo a de infinitude ininterrupta? A afirmação deve ser entendida no espírito no qual é feita. Ela significa a fusão no infinito. A iluminação ou autorrealização é similar a isso. O ser é sempre brilhante.
O que essa iluminação do eu significa então? A expressão é uma admissão implícita da função mental. Os deuses e os sábios experimentam o infinito continuamente e eternamente, sem que suas visões sejam obscurecidas em momento algum. Os espectadores supõem que as mentes deles funcionam, mas na verdade elas não funcionam. Essas suposições se devem ao senso de individualidade naqueles que fazem inferências. Não há função mental na ausência de individualidade. A individualidade e as funções mentais são coexistentes. Um não pode ficar sem o outro. A luz do ser só pode ser experimentada no envoltório intelectual. Portanto, conhecimento de qualquer tipo, do objeto ou do ser, depende do fato de que o ser é conhecimento puro. Alguém perguntou se o coração espiritual bate, e, caso não bata, como pode ser sentido? Esse coração é diferente do coração físico. Bater é a função do coração físico. O coração espiritual é a sede da experiência espiritual. Isso é tudo que pode ser dito sobre ele. Assim como um dínamo fornece energia motriz para sistemas inteiros de aparelhos elétricos, assim a força primordial original fornece energia para o batimento do coração, para a respiração e etc. Como a consciência do ser é sentida? Como uma percepção ininterrupta de eu. É simplesmente consciência. Podemos saber quando ela surge? Sim, como consciência. Você é isso, mesmo agora. Não haverá engano quando ela for pura. Por que somos instruídos a meditar no coração? Porque você procura a consciência. Onde você pode achá-la? Você pode alcançá-la externamente? Você deve encontrá-la internamente. Portanto, você é direcionado para dentro. Novamente, o coração é apenas a sede da consciência ou a própria consciência. Sobre o que devemos meditar? Quem é o meditador? Faça a pergunta primeiro. Permaneça como o meditador. Não há necessidade de meditar. O intelecto não se eleva e cai com o homem? De quem é o intelecto? É do homem. O intelecto é apenas um instrumento. Sim, ele sobrevive à morte do homem. Por que pensar na morte? Veja o que acontece em seu sono. Qual é a sua experiência lá? Mas o sono é transitório, enquanto a morte não é. O sono é intermediário entre dois estados de vigília. Assim também é a morte entre dois nascimentos sucessivos. Ambos são transitórios. O que quero saber é se, quando o espírito está desencarnado, ele carrega o intelecto com ele. O espírito não está desencarnado. Os corpos diferem. Pode não ser um corpo grosseiro. Será então um corpo sutil, como no sono, sonho ou devaneio. O intelecto não se altera. Os corpos podem diferir de acordo com as circunstâncias. O espírito-corpo é o corpo astral, então? O intelecto é o corpo astral, agora. Como pode ser isso? Por que não? Você parece pensar que o intelecto não pode ser limitado como um corpo. Ele é só um agregado de certos fatores. O que mais é o corpo astral? Mas o intelecto é um envoltório? Sim, sem intelecto nenhum envoltório é reconhecido. Quem diz que há 5 envoltórios? Não é o intelecto que declara isso? O que é o estado do sono profundo? O sono profundo é apenas o estado de não-dualidade. A diferença entre as almas individuais e universais podem persistir lá? O sono implica esquecimento de todas as diferenças. Só isso constitui felicidade. Veja quão cuidadosamente as pessoas preparam suas camas para ganhar essa felicidade.
Almofadas macias, travesseiros e todo o resto são destinados a induzir o sono profundo, isto é, acabar com a vigília. No entanto, nada disso vale no próprio estado de sono profundo. A implicação é que todos os esforços são apenas para acabar com a ignorância. Eles não têm uso após a realização. Então deve haver esforço para atingir a iluminação? Basta que alguém se renda. Render-se é se entregar à causa original do próprio ser. Não se iluda por imaginar essa fonte como um Deus fora de você. A fonte é dentro de você. Entregue-se a ela. Isso significa que você deve procurar a fonte e se fundir nela. Alguns afirmam que o açúcar não pode provar sua própria doçura, que somente um provador pode prová-lo e desfrutá-lo. Similarmente, eles dizem, um indivíduo não pode ser o supremo e desfrutar da bem-aventurança desse estado. Portanto, a individualidade deveria ser mantida de um lado e a divindade do outro, para que o prazer pudesse resultar. Mas Deus é insensível como o açúcar? Como alguém pode se render e ainda reter a própria individualidade para o prazer supremo? Além disso, eles dizem também que a alma, atingindo a região divina e permanecendo lá, serve ao Ser Supremo. O som da palavra serviço pode enganar o Senhor? Ele não sabe? Ele está à espera do serviço dessas pessoas? Ele, a consciência pura, perguntaria por sua vez: quem é você separado de mim, que presume servir a mim? Além do mais, essas pessoas assumem que a alma individual se torna pura por ser desprovida de ego e digna de ser o corpo do Senhor. Assim, segundo elas, o Senhor seria o espírito e as almas purificadas constituiriam seu corpo e seus membros. Mas pode haver uma alma para as almas? Quantas almas existem? A resposta deve ser: há muitas almas individuais e uma alma suprema. O que é alma nesse caso? Não pode ser o corpo nem os objetos dos sentidos. O que resta deve ser considerado como a alma. Assim, mesmo depois de perceber a alma como aquilo que não pode ser descartado, a alma suprema deve ser conhecida como existente. Nesse caso, como a alma foi percebida como a última realidade, depois de descartar tudo que era estranho a ela? Se é assim, a alma que foi descrita como aquela realidade inalienável não é a verdadeira alma. Toda essa confusão é devida à palavra alma ou Atma. A mesma palavra Atma é usada para significar o corpo, os sentidos, a mente, o princípio vital, a alma individual e o Ser Supremo. Essa ampla aplicação da palavra deu origem à ideia de que a alma individual vai constituir o corpo do Supremo. No Bhagavad Gita, Krishna diz: eu, ó Arjuna, sou o ser, situado no coração de todos os seres. A estrofe mostra que o Senhor é o ser de todos os seres. Se, por outro lado, você se fundir no ser, não haverá individualidade restante. Você se tornará a própria fonte. Nesse caso, o que é a rendição? Quem deve render? O que e a quem? Isso constitui devoção, sabedoria e investigação. Entre os Vishnuitas também, o santo Namalvar diz: eu estava em um labirinto, agarrando-me ao eu e ao meu. Eu vagava sem conhecer o meu ser. Ao realizar o meu ser, eu entendo que eu mesmo sou você e aquele meu. Ou seja, as minhas posses é só você.
Assim, veja, a devoção não é mais do que conhecer a si mesmo. A escola de monismo qualificado também admite isso, ainda assim aderindo à sua doutrina tradicional. Eles persistem em afirmar que os indivíduos são parte do Supremo, seus membros, por assim dizer. A sua doutrina tradicional diz também que a alma individual deve ser purificada e então entregue ao Supremo. Então, o ego é perdido e se vai para as regiões de Vishnu após a morte. Assim, finalmente, lá há o prazer do Supremo, ou o infinito. Dizer que alguém está separado da fonte primordial é, em si, uma pretensão. Acrescentar que alguém desprovido de ego se torna puro e ainda assim retém a individualidade apenas para desfrutar ou servir ao Supremo é uma armadilha. Que duplicidade é esta? Primeiro se apropriar do que é realmente de Deus e então fingir experimentar ou servir a Ele. Tudo isso já não é conhecido por Ele? Daquele momento em diante, o eu, ou o ser, passou a atrair sobre si a atenção com um poderoso fascínio. O temor da morte desapareceu para sempre. Dali por diante.